Ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional depõe por 5 horas e nega responsabilidade por atos de 8 de janeiro. Lula desembarca em Portugal em primeira viagem à Europa no 3º mandato. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que o atual presidente da República não tem plano para o país e não mostrou a que veio. E direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, a NAB 2023, a maior feira da radiodifusão mundial, que teve participação da Rede Brasil de televisão. O RB Notícias está no ar. O general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Na última quarta-feira, foram divulgadas imagens que mostram o militar circulando entre os invasores nos atos de 8 de janeiro. O general Marcos Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento em um inquérito que apura os atos antidemocráticos nas sedes dos 3 poderes. O testemunho foi uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator das investigações na Suprema Corte. Nessa mesma decisão, Moraes deu prazo de 24 horas para que o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, identificasse todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens e informe as providências tomadas. Segundo o próprio Capelli, a determinação já foi cumprida. O militar deve responder por suas ações nos atos de janeiro. Na última quarta-feira, foram divulgadas imagens pela rede CNN que mostram o general dentro do Palácio do Planalto durante os atos extremistas. Após a divulgação dos vídeos, o então ministro do GSI deixou o governo do presidente Lula. Nas câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto, é possível ver o ministro abrindo uma porta próxima ao gabinete da presidência para os golpistas evacuarem. E o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias traz agora detalhes do depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e ainda quais serão os desdobramentos do caso. Acompanhe. O que se sabe até agora é que o general não se furtou a responder a todas as perguntas que foram formuladas a ele. O depoimento do general Gonçalves Dias durou cerca de 4 horas e pouco, 30 minutos. 4 horas e 20 e poucos minutos, 4 horas e 30 minutos. O ex-ministro depois deixou através da garagem, não tendo na entrada e na saída contato com os jornalistas. Evidentemente, só a Polícia Federal e aquelas pessoas que participaram do depoimento é que sabem pormenores e detalhes daquilo que foi dito pelo general. Ponto. Enquanto isso, o Capelli, eu vou explicar para os senhores quem é o Capelli. O Capelli é um jornalista profissional, jornalista como todos nós. E o Capelli é o segundo nome do Ministério da Justiça. Ele é importante, depois do ministro, ele é a segunda pessoa. Ele foi indicado, os senhores se recordam, para interventor do Distrito Federal, da Segurança Pública do Distrito Federal, por ocasião do 11 de janeiro. Desempenhou muito bem as suas funções e agora ele assumiu a interinidade do GCI. O presidente Lula deu ordens explícitas para ele, para que ele colocasse a casa em ordem e afastasse todos os bolsonaristas do GSI. Inclusive agora já se sabe que um ou mais bolsonaristas do próprio GSI é que vazaram para a CNN os vídeos que causaram essa turbulência política toda durante esta semana.
Portanto, o GSI ainda está repleto de bolsonaristas. O Gonçalves Dias assumiu, mas não afastou, só afastou aquele que deu acusado de ter, Pereira, acusado, o major acusado de ter dado água para os invasores do Palácio do Planalto. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão de Anderson Torres, investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos antidemocráticos. Moraes justificou que a decisão da manutenção da prisão é por descobertas de novos indícios da participação de Anderson Torres em tentativa de dificultar a votação do segundo turno das eleições de 2022. Moraes afirmou ainda que a investigação reforçou a necessidade de manter o ex-ministro preso, em especial por causa de depoimentos de testemunhas e a apreensão de documentos que apontam fortes indícios da participação do requerente na elaboração de uma suposta minuta golpista em uma operação golpista da Polícia Rodoviária Federal para tentar subverter a legítima participação popular no segundo turno. Em 30 de outubro de 2022, a PRF fez múltiplas operações e parou veículos que transportavam eleitores em todo o país. A maior parte das blitz, que haviam sido proibidas no dia anterior por Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aconteceu em estados do Nordeste. Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e está preso em Brasília desde 14 de janeiro. O presidente Lula desembarcou em Lisboa hoje às 6h35 da manhã, no horário de Brasília. Segundo o petista, a previsão é assinar 12 acordos bilaterais ainda neste fim de semana. Com viagem antecipada de um dia e sem motivos, informado pelo Palácio do Planalto, Lula embarcou junto com a primeira-dama Janja rumo a Lisboa às 22 horas de quinta-feira. Às 6h35 desta sexta, no horário de Brasília, e 10h35 no horário de Lisboa, o presidente chegou em Portugal para se encontrar com Marcelo Rebelo. Os compromissos para o primeiro dia não foram divulgados. No sábado, Lula será recebido com honrarias e se reunirá com o presidente português Marcelo Rebelo no Palácio de Belém. Depois da reunião, ambos os presidentes vão se encontrar com 8 ministros, 4 brasileiros e 4 portugueses. Em seu Twitter, ele comunicou sua chegada em Lisboa e afirmou que terá uma agenda de governo entre os países no fim de semana, com a previsão de assinatura de pelo menos 13 acordos. O petista fica no país até terça-feira e depois segue para Madrid, na Espanha. Entre os temas no roteiro do petista estão a guerra na Ucrânia e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Nos últimos meses, o presidente já visitou a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. Durante seus 3 mandatos, esta é a primeira viagem de Lula à Europa. A Embratur vai assinar um acordo com Portugal para promover o turismo. O setor ganhou relevância no PIB do país europeu e a parceria prevê compartilhar práticas de promoção. O presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, chegou a Lisboa nesta sexta-feira para a assinatura de um acordo bilateral com o Ministério do Turismo português. O objetivo é promover o compartilhamento de boas práticas e estímulo ao setor. Freixo citou o crescimento acelerado do turismo em Portugal como um modelo a ser seguido. Mencionou que o fato de o Ministério do Turismo estar dentro da economia já diz muito como eles olham para o turismo em termos de geração de emprego. Em Portugal, o turismo e todas as receitas relacionadas com viagens representam cerca de 10% do PIB, Produto Interno Bruto do país, segundo dados de fevereiro de 2023 do site Trend Economics. O setor também é uma importante fonte de emprego. O acordo promoverá a criação de fluxos. No ano passado, o Brasil recebeu 170 mil turistas portugueses. E a seguir, em entrevista à revista Veja, Tarcísio de Freitas diz que Lula não tem projetos para o Brasil e não mostrou a que veio.
O RB Notícias volta logo depois do intervalo. É rapidinho, não saia daí.